Ibirapuera, lugar de árvores. Texto do livro Crônicas de São Paulo, um olhar indígena, de Daniel Munduruku. Um dos mais fascinantes lugares de São Paulo é o Parque Ibirapuera. Não tanto pela beleza da natureza que o circunda, mas pelo fato de ser um lugar circular, como uma autêntica aldeia indígena. Não sei se as pessoas que por lá passam já sentiram o mesmo que eu sinto quando ando pelo parque. Muitas vezes me dá uma sensação impressionante de estar revivendo um lugar do passado, e as gentes por quem passo são como os curumins que brincavam no pátio da aldeia. Até mesmo o lago, meio esquecido por causa da poluição, concentra certa magia, certa energia que distribui entre os transeuntes. O lago simboliza, ali, o velho avô que tudo ouve impassível e paciente, como a esperar que os netos, apressados pelos relógios e pelos corpos suados, sentem-se para ouvir histórias dos tempos antigos e aprendam com ele a sabedoria das águas. É por isso que eu digo que o Ibirapuera é um lugar circular, pois todos os seus cantos lembram nossa transitoriedade, nos ensinando que somos parte integrante do planeta e não seus donos. É o que me dizem as árvores que ali se encontram, que já atravessaram o tempo, resistindo bravamente, apesar de já terem presenciado o corte de muitas de suas parentas para dar vez à cidade que cresce ao seu redor. Observando direito, parece que elas formam uma teia que nos une com o infinito, tornando-nos mais importante do que somos. Foi buscando resquícios da ancestralidade paulistana que me dirigi mais uma vez ao parque, depois de haver passado pelo lugar da assombração. Fui de ônibus para poder observar melhor a cidade. O ônibus ficou rodando pelo centro da cidade antes de tomar o rumo da Zona Sul. Ali, entre os prédios antigos erguidos perto da Praça da Sé, me ocorreu o fato de a cidade ter se iniciado com a instalação da Missão de São Paulo de Piratininga, pelos padres jesuítas. Terra tupiniquim transformada em missão, que depois seria o núcleo da expansão da cidade. Ali seriam construídos os primeiros prédios, que revelariam o pensamento quadrado dos europeus. Esse pensamento eles tentariam impor aos tupiniquim, para forçá-los a abandonar seus hábitos selvagens. Esses parentes preferiram desaparecer a deixar seu pensamento circular, pois entendiam que o pensar dos europeus não era bom para si e para os seus filhos. Minha divagação foi interrompida com a chegada ao lugar das árvores. Enquanto descia do ônibus, fiquei imaginando se os prédios que ali foram construídos não eram uma tentativa, ainda que inconsciente, de colocar o quadrado dentro do círculo, tornando-o um lugar habitável para o espírito dos antepassados e ideal para o descanso do espírito do homem moderno. Pensando assim, me peguei sorrindo, pois tinha encontrado um ponto de equilíbrio entre o passado e o presente. Senti apenas uma diferença. É mais fácil conversar com os espíritos da natureza do que entender o espírito do homem moderno, pois este prefere correr contra o tempo em vez de se aliar a ele. Deixando esse circular lugar, quis visitar o espírito dos parentes que fugiam do castigo e do sofrimento. Quis conhecer o Jabaquara.